com Emmanuel. Estudo das cartas de Paulo de Tarso, à comunidade cristã de Corinto, sob as luzes da doutrina espírita. Partícipe do Evangelho. Dona Maria acordava cedinho, varria o quintal, fazia o café. O ar se enchia de paz e alegria, tudo ela fazia cantando. Seus filhos acordavam e não entendiam. Onde a mãe achava graça na vida, tudo era tão difícil, tantas lutas. Além dos filhos, visitavam aquele lar muitos desencarnados. Olhavam atentos a Dona Maria, e suas canções matinais eram bálsamo para as feridas. Ela não sabia, nem seus filhos imaginavam, naquele simples gesto de alegria e gratidão, em verdade, um hospital de almas se erguia. Texto para análise. Não sou porventura livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, não sois minha obra no Senhor. Ainda que para outros eu não seja apóstolo, para vós, ao menos, o sou, pois o selo do meu apostolado sois vós no Senhor. Esta é a minha resposta àqueles que me acusam. Não temos o direito de comer e beber? Não temos o direito de levar conosco, nas viagens, uma mulher cristã como os outros apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de ser dispensados de trabalhar? Quem vai alguma vez à guerra com seus próprios recursos? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Digo isto, baseado apenas em considerações humanas? Ou a lei não diz também a mesma coisa? Com efeito, na lei de Moisés está escrito: não amortecerás o boi que tritura o grão. Acaso Deus se preocupa com os bois? Não é sem dúvida por causa de nós que Ele assim fala? Sim, por causa de nós é que isso foi escrito, pois aquele que trabalha deve trabalhar com esperança, e aquele que pisa o grão deve ter a esperança de receber a sua parte. Se semeamos em vós os bens espirituais, será excessivo que colhamos os vossos bens materiais? Se outros exercem esse direito sobre vós, por que não o poderíamos nós com mais razão? Todavia, não usamos esse direito. Ao contrário, tudo suportamos, para não criar obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis que aqueles que desempenham funções sagradas vivem dos rendimentos do templo, e aqueles que servem ao altar têm parte no que é oferecido sobre o altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Da minha parte, porém, não me valide nenhum desses direitos. Nem escreva estas coisas no intuito de reclamá-los em meu favor, antes morrer que, não. Ninguém me arrebatará esse título de glória. Anunciar o Evangelho não é título de glória para mim. É antes uma necessidade que se impõe. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Se eu o fizesse por iniciativa própria, teria direito a um salário. Mas já que o faço por imposição, desempenho um encargo que me foi confiado. Qual é então o meu salário? É que pregando o Evangelho, eu o prego gratuitamente, sem usar dos direitos que a pregação do Evangelho me confere. Ainda que livre em relação a todos, fiz-me o servo
de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão sujeitos à lei, fiz-me como se estivesse sujeito à lei, se bem que não esteja sujeito à lei, para ganhar aqueles que estão sujeitos à lei. Para aqueles que vivem sem a lei, fiz-me como se vivesse sem a lei, ainda que não viva sem a lei de Deus, pois eu estou sob a lei de Cristo, para ganhar aqueles que vivem sem a lei. Para os fracos, fiz-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns, a todo custo. E tudo isto eu faço por causa do Evangelho, para dele me tornar participante. Não sabeis que aqueles que correm no estádio, correm todos, mas um só ganha o prêmio? Correi, portanto, de maneira a consegui-lo. Os atletas se abstêm de tudo, eles para ganhar uma coroa perecível, nós, porém, para ganhar uma coroa imperecível. Quanto a mim, é assim que corro, não há um incerto. É assim que pratico o pugilato, mas não como quem fere o ar. Trato duramente o meu corpo e reduzo-o à servidão, a fim de que não aconteça que, tendo proclamado a mensagem aos outros, venha eu mesmo a ser reprovado. Capítulo 9, versículos 1 a 27. O que nos distingue dos que nos cercam? Será que nos sentimos especiais, diferentes ou privilegiados? Se me considero superior, onde encontro o alicerce para este entendimento? E se me considero inferior, de igual forma, como cheguei a este pensamento? No texto anterior, no capítulo 8 da primeira carta aos Coríntios, Paulo combate este pensamento, sentimento. Fala que o conhecimento sem a caridade é uma armadilha, uma pedra que pode fazer o fraco tropeçar. Neste capítulo, ele continua esta reflexão, falando de si mesmo, dando a sua vida como exemplo, mostrando que ele mesmo possuía muitos privilégios, no entanto, sua liberdade consistia em servir. A lucidez de Paulo é algo que precisa entrar em nossas casas espíritas, nas federativas e em todos os lugares em que o Cristo e seu Evangelho de luz é divulgado. Mais uma vez, veremos que a eficácia do trabalho de Paulo não consistiu apenas em suas viagens e em seus discursos, sejam os falados ou os escritos. A eficácia de Paulo esteve alicerçada em sua vida, na transformação moral que o Cristo operou em seu coração. Ele, a cada dia, buscava viver nos caminhos trilhados por Jesus. Este texto, assim, é um momento importante de reflexão, de alerta, de retomar o caminho de verdade com Jesus. Escutemos os de Paulo com atenção. Iniciemos a análise dos trechos do capítulo 9. Não sou porventura livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, não sois minha obra no Senhor? Ainda que para outros eu não seja apóstolo, para vós, ao menos, eu sou. Pois o selo do meu apostolado sois vós, no Senhor. Esta é a minha resposta àqueles que me acusam. Não temos o direito de comer e beber, não temos o direito de levar conosco nas viagens uma mulher cristã, como os outros apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de ser dispensados de trabalhar? Quem vai alguma vez à guerra com seus próprios recursos? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho
e não se alimenta do leite do rebanho? Paulo inicia o texto falando de direitos. Vejamos o comentário de William Barclay sobre o tema. Primeiro, Paulo declara ser um apóstolo, posição que imediatamente o colocava em uma posição privilegiada, e utiliza 2 argumentos para provar a veracidade do seu apostolado. Ele viu o Senhor. Várias vezes o livro dos Atos esclarece que a prova principal de um apóstolo é que é testemunha da ressurreição. Isto é de tremenda importância. A fé no Novo Testamento muito raramente é fé ou submissão a um credo. Trata-se quase sempre de fé em uma pessoa. Paulo não diz sei o que tenho crido, mas sim sei em quem tenho crido. Quando Jesus chamou os seus discípulos, não disse eu gostaria que examinassem minha filosofia, nem eu gostaria que considerassem meu sistema ético, nem ofereço-lhes uma declaração de fé que eu gostaria que discutissem. Disse sigam-me. Todo o cristianismo começa com esta relação pessoal com Jesus Cristo. Ser cristão é conhecer Cristo pessoalmente. Como disse uma vez Carlyle, ao ser eleito ministro, o que esta igreja precisa é alguém que não conheça Cristo de segunda mão. Tudo começa com esta relação pessoal. Em segundo lugar, Paulo destaca que seu ministério foi efetivo. Os próprios coríntios eram uma prova disso. Chama-os seu selo. Na antiguidade, o selo era de grande importância. Quando se enviava um carregamento de grão ou tâmaras ou coisas semelhantes, a última coisa que se fazia era selar os pacotes e sacos e caixas para demonstrar que seu conteúdo era genuinamente o que pretendia ser. Quando se realizava um testamento, este era selado com 7 selos e não era considerado legalmente válido, a não ser que fosse apresentado com os 7 selos intactos. O selo garantia a autenticidade. A igreja de Corinto garantia o apostolado de Paulo. A prova final de que um homem conhece Cristo é que pode atrair outros a Cristo. Esta é a lei, é a lógica. Adquirimos o direito de usufruir dos frutos do nosso trabalho. E isto é bem aceito no mundo em que vivemos. Eis então o momento que o cristianismo se torna difícil para muitos, porque ao olharmos a vida de Jesus, veremos que ele abdicou dos seus direitos em favor do bem de todos. Paulo irá nos falar então do que fez dos seus direitos. Sigamos com o texto evangélico. Com efeito, na lei de Moisés não está escrito: não amordaçarás o boi que tritura o grão. Acaso Deus se preocupa com os bois? Não é sem dúvida por causa de nós que ele assim fala? Sim, por causa de nós é que isso foi escrito, pois aquele que trabalha deve trabalhar com esperança, e aquele que pisa o grão deve ter a esperança de receber a sua parte. Se semeamos em vós os bens espirituais, será excessivo que colhamos os vossos bens materiais? Se outros não exercem esse direito sobre vós, por que não o poderíamos nós com mais razão? Todavia, não usamos esse direito. Ao contrário, tudo suportamos, para não criar obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis que aqueles que desempenham funções sagradas vivem dos rendimentos do templo, e aqueles que servem ao altar têm parte no que é oferecido sobre o altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Da minha parte, porém, não me valide nenhum desses direitos, nem escreva estas coisas no intuito de reclamá-los em meu favor, antes morrer que não.
ninguém me arrebatará este título de glória. Anunciar o Evangelho não é título de glória para mim, é antes uma necessidade que se me impõe. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Paulo, seguindo Cristo, renunciou aos seus direitos. Não se tornou uma celebridade, nem aceitou honrarias. Manteve-se humilde, fiel aos seus princípios. Caminhava junto às comunidades como irmão, como alguém que lhes queria servir, que lhes amava profundamente. O dinheiro que usava vinha do fruto do seu trabalho junto ao tear. Jamais aceitou ser fardo para quem quer que fosse. A palavra de Paulo esteve sempre acompanhada de sua vida, que era um reflexo de sua entrega e de seu amor por Jesus. Quantas vezes já fomos capazes de renunciar a um direito apenas para oferecermos ao outro um pouco de benevolência, de compreensão ou de paciência? Quantas vezes usamos do silêncio dentro do lar para evitarmos uma discussão, mesmo quando certos? Quantas vezes fomos capazes de suportar o erro de outrem apenas por amor a este irmão que errou e que já carrega um pesado fardo? A lição de Paulo é profunda e nos alcança em nossa vida cotidiana. Se nos tornamos cristãos, somos chamados a viver de forma caridosa, e isto implicará em constantes renúncias. Estamos prontos? Emmanuel comenta um trecho do texto. Sigamos com ele. Bênçãos de paz na seara evangélica. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Às vezes fugimos ao serviço evangélico, justificando a omissão com os defeitos que ainda nos caracterizam. Dizemos-nos demasiado fracos para cooperar com a beneficência e desertamos do contato com os irmãos em penúria. Afirmamos-nos inábeis e recusamos encargos honrosos que se nos confiam. Proclamamo-nos rudes em excesso e rejeitamos a possibilidade de cooperar no ensinamento edificante. Asseveramo-nos na posição de espíritos endividados e fantasiamos incapacidade para o cultivo da fé. Entretanto, é grande contrassenso semelhante norma de proceder. Se a criatura humana surgisse instruída no berço, para que a escola na terra? Jesus transmitiu as revelações e lições do Evangelho a homens e mulheres débeis, infelizes, revoltados, obsessos, inibidos, ignorantes, desanimados, doentes. Ele próprio declarou não ter vindo ao mundo para curar os sãos. Evitemos escapatórias diante da construção do bem, que é dever nosso. A obra de evangelização, e notadamente a que Jesus nos concede na seara luminosa da doutrina espírita, é oportunidade rara de serviço, melhoria, aprimoramento e felicidade, cujo valor não sabemos ainda apreciar. Recordemos de Paulo de Tarso, ele, o apóstolo, que recolheu apelos diretos do Cristo à sementeira de luz, foi positivo ao confessar: ai de mim, se não pregar o Evangelho. E nós, em lhe meditando o exemplo, podemos reconhecer que, se não aproveitarmos os recursos de trabalho que o Espiritismo nos oferece, permaneceremos na inferioridade em que temos vivido até hoje, se não descambarmos para coisa pior. Há quem espere ser bom para realizar algum trabalho, esquecendo-se, porém, que é justamente o trabalho na seara do Mestre que nos transforma, nos aprimora e nos permite lapidarmos o nosso mundo íntimo. Falharemos inúmeras vezes. Isto decorre de nossa imperfeição. Não obstante, se pautarmos nossa conduta pela caridade,
oferecendo a todos o que gostaríamos de receber, receberemos as benesses daquele que se põe a caminhar com Jesus. Paulo sentia-se profundamente chamado a pregar o Evangelho. Não era um direito que lhe outorgava privilégios de qualquer espécie. Era uma missão, algo que se impunha em sua vida e era maior que tudo. E sua pregação era com palavras, mas sobretudo com atitudes. E isto o diferenciou dos demais. Vejamos mais um trecho do texto bíblico. Se eu fizesse por iniciativa própria, teria direito a um salário. Mas já que o faço por imposição, desempenho um encargo que me foi confiado. Qual é então o meu salário? É que pregando o Evangelho, eu o prego gratuitamente, sem usar dos direitos que a pregação do Evangelho me confere. Ainda que livre em relação a todos, fiz-me o servo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão sujeitos à lei, fiz-me como se estivesse sujeito à lei, se bem que não esteja sujeito à lei, para ganhar aqueles que estão sujeitos à lei. Para aqueles que vivem sem a lei, fiz-me como se vivesse sem a lei, ainda que não viva sem a lei, pois estou sob a lei de Cristo, para ganhar aqueles que vivem sem a lei. Para os fracos fiz-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a todo custo. E isto tudo eu faço por causa do Evangelho, para dele me tornar participante. Recordemos dos primeiros passos de Paulo como cristão em sua conversa com Gamaliel. Agora que te candidatas a servir ao Messias na Jerusalém da humanidade, é bom que voltes a ser modesto tecelão. As tarefas apagadas são grandes mestras do espírito de submissão. Não te sintas humilhado regressando ao tear que nos surge, presentemente, qual amigo generoso. Estás sem dinheiro, sem recursos materiais. À primeira vista, considerando tua situação de realce no mundo, seria justo recorrer a parentes ou amigos. Mas não estás doente, nem envelhecido, tens a saúde e a força. Não será mais nobre convertê-las em elemento de socorro a ti mesmo? Todo trabalho honesto está selado com a bênção de Deus. Ser tecelão, depois de ter sido rabino, é para mim mais honroso que descansar sobre os títulos ilusórios, conquistados no mundo onde a maioria dos homens ignora o bem e a verdade. Saulo compreendeu a grandeza dos conceitos e, tomando-lhe a mão, beijou-o com profundo respeito, murmurando: não esperava de vós senão esta franqueza e esta sinceridade que iluminam meu espírito. Aprenderei de novo o caminho da vida. Encontrarei no rito do tear os estímulos brandos e amigos do trabalho santificante. Conviverei com os mais desfavorecidos da sorte. Penetrarei mais intimamente nas suas amarguras de cada dia, em contato com as dores alheias. Hei de saber dominar meus próprios impulsos inferiores, tornando-me mais paciente e mais humano. Trecho do livro Paulo e Estevão. As simples tarefas do dia a dia contêm lições valorosas para os nossos espíritos. Como Paulo, precisamos aprender a retornar às tarefas que o nosso orgulho nos fez olhar como menores. Há mães e pais que já não cozinham para suas famílias, relegando a este serviço a pessoas estranhas e indiferentes aos seus amados. Esquecem-se, no entanto, que preparar o alimento para sua família é uma grande honra e também um momento de profundo amor, em que depositamos nos alimentos nossas melhores energias.
de igual forma, pais e filhos deixam de realizar tarefas domésticas simples, como lavar uma calçada, cortar uma grama, limpar a casa ou lavar a louça. Todas tarefas simples e cotidianas que promovem momentos de integração, aprendizado, conversas. O lar é um ambiente rico de trabalho e oportunidade, e infelizmente, nossa sociedade tem desperdiçado esta rica escola. Os exemplos se multiplicam no trabalho, na casa espírita, na família. Há muito serviço no mundo esperando mãos operosas que o realizem. Varrer um chão pode parecer simples tarefa, mas o ato pode exemplificar e nos relembrar do exemplo de Paulo, imitador de Jesus, como ele dizia. Muitos só terão acesso ao Evangelho através das atitudes que os cristãos praticam em seu dia a dia. Paulo trabalhou no tear, um serviço rústico que para muitos era relegado aos desprovidos de inteligência e estudo. No entanto, foi no tear que Paulo iniciou suas conversas com Prisca e Áquila, ainda no deserto, momento de elevado amparo espiritual onde Paulo foi aprendendo a andar com Cristo, a perdoar e a ser perdoado, e finalmente sentir-se profundamente amado. Foi no tear que Paulo conversou com muitos, nas muitas cidades em que andou, e destas conversas surgiram muitas almas consoladas e esclarecidas. Há quem se sinta importante demais para determinada tarefa, mas seguir o Mestre Jesus é também lembrar-se que ele preferiu a carpintaria à escola dos fariseus, escolhendo assim a melhor escola. Conversei com José mais detidamente acerca do pequeno, preocupado com seu preparo conveniente para a vida. Entretanto, no dia que se seguiu as nossas íntimas confabulações, Jesus se aproximou de mim pela manhã e me interpelou: Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Altamente surpreendida com a sua pergunta, respondi-lhe hesitante: Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava em meu íntimo, ponderou ele: Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu com humildade o admitisse em seus trabalhos. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoa as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. Trecho do livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Não estamos desmerecendo o trabalho intelectual, apenas relembrando que é na simplicidade que encontramos as lições que o nosso espírito necessita. E também é no lar que necessitamos dar o melhor exemplo do que realmente importa na vida. Seja onde for que Deus nos houver colocado, precisamos pautar a nossa conduta com este princípio de simplicidade e de aptidão para o serviço. Vejamos o trecho final do texto bíblico. Não sabeis que aqueles que correm no estádio correm todos, mas um só ganha o prêmio? Correi, portanto, de maneira a conseguir. Os atletas se abstêm de tudo. Eles, para ganhar uma coroa perecível. Nós, porém, para ganhar uma coroa imperecível. Quanto a mim, é assim que corro, não ao incerto.
É assim que pratico o pugilato, mas não como quem fere o ar. Trato duramente o meu corpo e reduzo-o à servidão, a fim de que não aconteça que, tendo proclamado a mensagem aos outros, venha eu mesmo a ser reprovado. Paulo compara nossa vida ao dos atletas de seu tempo. A disciplina, empenho, luta na vida de um atleta. E em nossa vida como cristãos, como agimos? Emmanuel comenta, livro Palavras de Vida Eterna, lição Açoitando o Ar. Eu, por minha parte, assim corro, não como na incerteza, de tal modo combato, não como açoitando o ar. 1 Coríntios 9:26. Definindo o trabalho intenso que lhe era peculiar na extensão do Evangelho, disse o apóstolo com inegável acerto: eu, por minha parte, assim corro, não como na incerteza, de tal modo combato, não como açoitando o ar. Hoje como ontem, milhares de aprendizes da Boa Nova gastam-se inutilmente através da vida agitada, asseverando-se em atividade do Mestre, quando apenas simbolizam números vazios nos quadros da precipitação. Possuem planos admiráveis que nunca realizam. Comentam apressados os méritos do amor, guardando lamentável indiferença para com determinados familiares que o Senhor lhes confia. Exaltam a tolerância como fator de equilíbrio no sustento da paz. Contudo, se queixam amargamente do chefe que lhes preside o serviço ou do subordinado que lhes empresta o concurso. Recebem os problemas que o mundo lhes oferece, buscando o escape mental. Expressam-se acalorados em questões de fé, alimentando dúvidas íntimas quanto à imortalidade da alma. Exigem a regeneração plena dos outros, sem cogitar de reajustamento a si mesmos. Clamam, acusam, projetam, discutem, correm, sonham. Mas visitados pela crise que afere em cada espírito os valores que acumulou em si próprio, diante da vida eterna, vacilam, desencantados, nas sombras da incerteza, e quando chamados pela morte do corpo à grande renovação, reconhecem aflitos que em verdade estiveram na carne, combatendo improficuamente, como quem passa na terra, açoitando o ar. O comentário de Emmanuel nos alcança e nos convida a revermos a nossa jornada, promovendo os ajustes necessários. Não estamos aqui a passeio. Esta vida é uma oportunidade bendita de crescermos espiritualmente, e o trabalho, o serviço, são escolas vigorosas. Não deixemos a lição escapar. A outra sala disponível para aprendizado chama-se dor e arrependimento, e quem já a frequentou sabe bem que a do trabalho é mais prazerosa. Paulo encerra o texto falando que trata seu corpo duramente, ao que muitos interpretaram de forma equivocada, acreditando que açoites e automutilações teriam a capacidade de ensinar algo de bom. Servimos-nos novamente dos valorosos comentários de Emmanuel para bem compreender este trecho final. Pão Nosso, do livro Pão Nosso, lição Governo Interno. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de algum modo, a ficar reprovado. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Efetivamente, o corpo é miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Representação imaterial terrestre da personalidade espiritual, é razoável esteja cada um atento às suas disposições. Não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana, todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram
subtrair-nos o poder de domínio. Somos indispensável. Esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. A vida interior é de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios, quais os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. As ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus ao parlamento íntimo. Existem no fundo de cada mente extensas potencialidades de progresso e sublimação reclamando trabalho. O governador supremo, que é o espírito, no cosmos celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. E as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos renovadores que não hostilizam nem executam. Em se verificando semelhante anomalia, passa o homem a ser enigma vivo, quando não se converte num cego ou num acelerado. Quem espera a vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. É necessário instalar um governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Somos senhores de nossas vidas, agentes do nosso destino. Nossas escolhas de hoje promoverão o futuro feliz ou não. Saibamos aproveitar a hora para edificar, construindo a base com cuidado, alicerçando nossas vidas no que realmente importa, em valores morais e em virtudes que o tempo aprimora. Paulo foi um exemplo inspirador. Continua conosco alertando-nos para a vida verdadeira. Saibamos aproveitar, despertando para os valores espirituais que ele nos oferece. Sua vida nos alcança, sua palavra nos toca profundamente. No entanto, o seu exemplo nos arrasta para um novo e melhor viver. Façamos assim também. Sejamos fonte de luz e de amor aos que nos cercam. Um fraterno abraço e até o próximo estudo.